Olá, mais um Pod Mãe. Hoje nós estamos sem a Gabi, né? Vida de mãe, gente. A babá não deu tempo de chegar, mas no próximo ela vai estar aqui com a gente. Estamos aqui com a Roberta Santo. Oi, eu não falto nunca. Olha só que belezinha. Quero ver aí na próxima. Não, mentira. E hoje nosso assunto ele vai ser novo, onde muitas mulheres ainda não têm consciência e não conhecem muito sobre o assunto, apesar de agora estar super em alta, que a gente vai falar com a doutora Helena sobre violência obstétrica e como escolher o seu profissional, né? Como que eu identifico esse tipo de ato. E estamos aqui hoje com a Isis, que é da Baby Concierge. A Baby Concierge sempre tem um espacinho aqui no podcast para trazer os profissionais, onde as mamães e os papais têm acesso a diversos descontos exclusivos. A Isis pode falar um pouquinho pra gente. E ela é uma parceira da Pipu, que você consegue adquirir a assinatura do clube através dos créditos Pipu. Maravilha, obrigada de novo pelo convite, meninas. A gente ama estar aqui, né? A gente vem do Rio, vem Jairo do Sul, a gente faz toda uma logística para estar aqui, porque é muito importante esse espaço, né? Eu acho que para as mães e para nós daqui do Baby, a parceria com a Pipu também maravilhosa. Esse tema realmente é um tema bem relevante, né? E agora mais falado, mas ainda pouco falado, né? E voltando para o Baby, os nossos assinantes têm acesso aos benefícios, aos descontos dos profissionais e também nas marcas, né? Mais de 180, e a gente vai lançar um marketplace em breve, mês que vem. E a gente vai fazer alguma condição, vai combinar alguma condição especial com a Pipu para o nosso lançamento. Ai, que tudo! Ó, novidade, nem eu sabia, viu? Tá vendo? Fiquei sabendo, vocês ficaram sabendo junto comigo. Não dei spoiler. E essa é a Helena, né? Deixa eu apresentá-la. Isso. Conta um pouquinho do currículo dela, Isis. Só pra gente, né, saber aí, né, a categoria da obstétrica. Olha, eu acho muito interessante a nossa história, minha e da Helena. Eu não chamo ela mais de doutora porque ela se tornou uma amiga. Apesar do meu telefone ainda é salvo, doutora Helena. Eu conheci a Helena junto na caminhada do Baby Concierge na pandemia. Eu tinha uma outra médica, uma outra obstetra, que eu não tinha filho ainda, eu estava querendo começar a tentar engravidar e tal. E aí eu conheci a Helena através da indicação de uma doula que já fazia parte dessa rede do Baby Concierge, né? E gostei muito da maneira que ela sempre se posicionou e tal. É uma pessoa que eu admiro ainda, mas eu fiquei realmente impactada com diversas coisas sobre o posicionamento dela. E eu estava insatisfeita da maneira que a minha antiga médica, né, se colocava comigo. Apesar de ser uma excelente médica, uma pessoa com bastante visibilidade, inclusive, bem conhecida e tal, mas a maneira que ela se colocava, eu já estava... não sei se vai funcionar quando eu engravidar. E não deu outra. Eu lembro de eu falando com a minha irmã direitinho. Quando eu engravidar, a Helena vai ser minha médica e tal. E isso aconteceu, ela trouxe minha filha ao mundo. Eu não posso, eu não tenho palavras, assim. Meu parto foi perfeito. Eu fiz uma cesárea, porque minha filha ficou sentada, ficou pélvica. Mas toda a assistência que eu tive de pré-natal e tal, com ela... foi incrível, né? E a gente se tornou grande amiga. E no meio desse processo, eu grávida, ela se tornou minha sócia no Baby Concierge. E eu acho que isso é muito importante, porque a chancela da Helena como médica, ginecologista obstetra, dentro de uma plataforma que a gente traz tanto essa questão, né, da escolha do profissional. Hoje em dia a gente vê que as pessoas escolhem através de Instagram, de seguidor, de verificado. Assim, é muito sério esse momento, né? Por isso que a gente vai falar da violência obstétrica, porque às vezes ela é velada, você não sabe o que está acontecendo. Não, e a gente não tem noção do que efetivamente é uma violência obstétrica, né? O que caracteriza, em que momento eu estou passando por isso. Eu acho que tem muita coisa aí a ser revelada, né, doutora? A Helena vai falar e eu... Então, assim, só finalizando essa apresentação, a Helena veio como uma cereja no bolo,
Porque todos os profissionais que entram hoje na plataforma, eles passam pelo crivo da Helena. Não é só tipo, ai, a pessoa tem um CRM, não. A gente está buscando pessoas com RQE, indicação, ela vê se ela conhece, se os profissionais que ela confia conhecem. Senão a gente não vai indicar para essa mãe, para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Problema no sentido de fazer uma indicação para uma família num momento tão especial e indicar uma pessoa que a gente não tem certeza que vai ser a melhor pessoa para aquela família. Então, é um presente ter ela como amiga, como sócia, e é a minha médica, né? Continua sendo minha ginecologista, enfim. Pra próxima, bebezinho que a Isis vai ter em breve, se Deus quiser. Ah, será? Tô fazendo a cabeça dela, pessoal. Não, mas ela é mulher, né? É. Eu cuido da saúde da mulher. Ah, olha só, tá vendo? Ela não é só obstetra, Não, então sou vamos lá. ginecologista obstetra. Meu nome é Helena, sou ginecologista obstetra. Na verdade, eu tive uma formação em cirurgia geral, depois eu fiz ginecologia obstetrícia, depois eu fiz videolaparoscopia, videoestereoscopia, depois eu fiz medicina fetal e estamos aí. Sou uma grande incentivadora da humanização, né, que é na verdade, o retorno do protagonismo feminino, especialmente ao parto, né? Na verdade, é muito voltado ao parto por causa da violência obstétrica. A gente se viu num cenário brasileiro, pelo menos, mas é um cenário mundial, na verdade, extremamente violento com essa parturiente, né? Então, a gente começa vendo isso dentro das salas de parto. E a gente vê de várias maneiras. Então, desde de ações extremamente grosseiras, que já foram até noticiadas, né? Como xingamentos, como gritaria, como falar palavras horríveis para a mulher na hora que ela tá parindo, desde coisas muito delicadas e sutis. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que não pode empurrar a barriga da mulher quando ela tá parindo. Não, a gente tá aprendendo, né? Porque não é todo mundo que... Não, mas eu tô falando assim, as coisas assim, né? Que geralmente as pessoas sabem, são as coisas assim, muito maiores. Então, sim. Não pode empurrar a barriga, não pode fazer o corte. Mas a gente vai falar dessas coisas. Mas tem coisas que são muito menores e muito mais sutis. E que estão ali na sala de parto. Só que tudo isso, na verdade, começa no pré-natal. É isso que eu ia perguntar. E, na verdade, eu vou até mais longe. Isso começa na assistência ginecológica. Porque, gente, a gente vai se cuidar não quando a gente engravida. Sim, Veja é verdade. bem, É verdade. tenho 36 anos, eu não sou mãe. Eu já fui ao ginecologista Diversas um monte de vezes, sim. Lógico. E eu vou falar pra vocês que eu demorei muito, quando eu era mais nova, a me sentir minimamente confortável com o ginecologista. Então, porque a gente não sabe. Então, quando vem uma menina no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto é: você sabe o que é a sua menstruação? Você entende o que é? E eu desenho mal, pessimamente. Sim. Eu devia fazer aula de desenho. Não tem problema. Mas para ela entender minimamente o que é menstruar, o que significa menstruar. Quais como são funciona, os impactos, né? como é que funciona o corpo dela. E coisas assim, que parecem bobagem, mas você sabia que o buraquinho do xixi é diferente do buraquinho do parto? São coisas que estão na nossa genitália e que ninguém fala, porque ninguém ensina. Então, assim, a gente tem que ensinar o básico, tem que mostrar o básico. Porque isso a gente não sabe, a gente não conhece o nosso corpo. A gente é proibida de conhecer o nosso corpo. A gente é proibida de se tocar. A gente é proibida de perguntar. A gente é proibida de ter prazer. Desde muito nova. Então, quando um menino passa muitas horas no banheiro com 13 anos... Tudo os bem, pais né? estão lá. Isso. Não, o seu irmão demora mesmo no banho. É isso. Demora você. Linda, demora. Com 13 anos. Então, assim, a gente já porque o menino pode, né? E aí tem toda aquela conversa, porque entrou na puberdade, isso e aquilo. E a mulher não entra na puberdade? Não? Oi? Exato. A mulher não tem desejo? E a gente não tem... Os direitos, os desejos, os anseios, exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Exato. E o respeito deve ser o mesmo, né? E aí é onde pega, né, doutora? E pega, e aí a gente é proibida de tudo isso. E aí, quando a gente tem uma gravidez na adolescência, ela é de quem? Da mulher. Ela é da mulher. Então, ninguém ensinou pra essa menina sobre
menstruação, sobre o corpo dela, sobre como se engravida, sobre métodos contraceptivos, sobre prazer ser normal. Sim. E todo mundo estimulou esse menino. Sim. E aí ela se apaixona. É normal. É normal. A gente fica besta. E a gente não tem o conhecimento. E a gente engravida na adolescência. E é de quem? É da mulher. É nosso. Olha onde começou a violência. Sim. Dentro da nossa casa. Ela começou ali. Então, tudo isso tem uma raiz muito longe. E a gente não pensa. Cultural, né? Cultural. Cultural. Então, é importante. A educação sexual, ela é importante nesse sentido, né? Então, você ensinar o que é o corpo. Você ensinar o funcionamento. Você ensinar de onde vêm os bebês. Sim. A gente tem que ensinar, né? O desejo, ele vai aparecer para todo mundo. Quer dizer, nem para todo mundo, porque existem os assexuados. Mas ele vai aparecer para a maior parte das pessoas. É um número muito pequeno se você comparar uma população. Mas a gente tem que saber que as pessoas são diversas. Sim. E a gente tem que dar para as pessoas o material para que elas possam sobreviver. E em que momento você acha que a mãe deve iniciar, talvez, uma abordagem de conhecimento do próprio corpo? Porque, assim, a menina, assim, eu tenho uma menina, né? Independente eu não sei quanto é com o menino. Mas ela já começa, você vê que ela já começa a tocar e tudo mais, mas tem 4, 5 aninhos. Então, às vezes, você realmente não sabe como agir, né? Tipo, muitas das falas é: menina, tira a mão daí. Você tá na frente dos outros, tira a mão daí. Então, assim, em que momento você acha que até esse trabalho de explicação do próprio corpo dela deve iniciar, né? Então, por exemplo, eu vou ao banheiro quando eu tô menstruada e ela já olha: mamãe, você tá fazendo xixi sangue. E aí ela falava: mamãe, por que às vezes você faz xixi sangue e às vezes você não faz xixi sangue? Aí um dia meu marido falou pra ela: olha, porque a mamãe não tem um nenenzinho na barriga. Então agora a pergunta dela é: não vou ganhar um irmão toda vez que ela vê que eu tô fazendo xixi sangue. Então, assim, como que a gente começa a explicar e fazer sentido, talvez, até pra essa menina, pra essa criança? Então, a primeira coisa, a gente tem que explicar quais são os lugares que ninguém pode tocar no corpo dela, né? Sim. Porque, gente, o abuso infantil, ele começa em qualquer idade. Então, a partir do momento que essa criança tem o mínimo de independência, porque quando é muito bebê, geralmente tá embaixo da nossa asa o tempo todo. Mas quando ela começa a ter um mínimo de independência, a gente tem que... A escola, né? A gente tem que e mesmo quando sinalizar. sai sozinha, no caso das minhas, que já saem sozinha, vai na casa da amiga, isso, aquilo. E aí, assim, não vai deixar ninguém limpar. Assim, Isso. Eu amo as pessoas, amo as amigas, amo, mas assim... Não vai limpar sozinha. Sinalizar, né? Ninguém pode te ver pelado. Então tem coisas assim, né, que eu sinalizo, por exemplo. Por exemplo, sua filha tem 4 anos. Aí vamos supor que aparece uma bolinha na vulva dela. Aí você quer falar com o pediatra. Aí você vai lá e tira uma foto. E manda pro WhatsApp do pediatra. Eu falo: gente, vocês não podem fazer isso. Porque vocês estão ensinando que a gente pode fotografar a genitália. É verdade. Olha o que você tá ensinando. Mas é só pro pediatra. Mas é só pro meu namorado. Isso Ele também não vai mandar pra ninguém. Não. E o meu pediatra não vai mandar pra ninguém. Quem disse? E mais, quem tem acesso ao celular? Você não sabe. Quem mais tem acesso? A secretária, um filho, uma filha. Então, é muito importante isso, né? A questão da foto... Da preservação, né, como um todo. Que é mais então, arriscada essa questão eu de preciso ensinar de uma que pode tirar foto mesmo. Eu preciso de uma consulta de urgência. Entendeu? Não tem consulta de urgência, vai na emergência pediátrica. Mas fotografar, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz hoje em dia, muito intuitivamente, não faz, gente. Olha o que a gente está mostrando. Então, a gente faz. E a outra coisa, né, que você perguntou é: quando que você começa a falar? Quando a curiosidade vai surgindo. Sim. Então, essa sacada do seu marido foi muito boa. Por que a mamãe faz xixi sangue? Porque quando não engravida, faz xixi sangue. Começou. Entendeu? Tem que ir vendo as curiosidades. E assim, tira a mão daí. Tá, mas por quê? Ou então, fala assim, chama a sua filha e fala assim:
Por que você tá com a mão aí? Tá coçando? Tem alguma coisa? Você tá escondendo? O que tá acontecendo? Porque, assim, às vezes tem um motivo pra mão estar ali. Quando a gente simplesmente fala, tira, você não sabe por quê. Entendeu? Ah, mamãe, é gostosinho. Aí você vai Tudo pra bem, esse caminho, sim. entendeu? Ou tá ardendo, sei lá. Enfim. Ah, mas na frente de todo mundo não é legal. E aí você vai ensinando, entendeu? Aí você vai ensinando sobre privacidade, sobre intimidade. Mas por que tá com a mão ali? Sei lá, chegou um tio? Chegou um avô? Você acha, aí é uma dúvida, você acha que você acha, não, eu tenho quase certeza, né, que por não ter muito esse ensinamento das meninas, né, esse direcionamento, que talvez essa mulher adulta, quando ela sofre a violência obstétrica, que não é esse grau, porque quando a pessoa é xingada, é muito óbvio, mas que você estava falando daquelas coisas mais delicadas, ela não percebe, né, porque ela não teve aquele entendimento. Isso. E vem muito aquela coisa, né, patriarcal, aquela coisa de que a gente tem que ser protegida e cuidada. Então vem alguém com uma frasezinha, um jeitinho, um diminutivozinho, te chamando de mãezinha. Eu detesto. Entendeu? E te infantiliza. Infantiliza. Então, quando alguém parece fala, que você não tem inteligência, né? Então, por exemplo, pegando até o gancho da Isis, né? A Isis falou, ela foi uma cesárea, a Maria Antônia estava pélvica, mas não é que eu não assista parto pélvico, ela não quis, entendeu? Bancar o parto pélvico. O parto pélvico vaginal, ele tem alguns riscos a mais do que quando a bebê está de cabeça para baixo. Não são muitos a mais, mas existem. A minha equipe está preparada para o parto pélvico, certo. Mas ela não quis. Ela Isis. E ela tem direito de escolha. É uma escolha informada. É isso Agora, que eu queria falar. Ela foi informada, ela estava com uma equipe que assistiria, mas ela quis. Então, acabou. E aí, outro dia, rapidinho, antes de você falar, foi engraçado, porque eu falo muito, quando a gente fala da humanização, acaba que a gente fala muito do parto normal, todo mundo leva muito pro parto na banheira, né, e tudo isso. E não é isso, mas a gente vai pra aí, né? Então, eu falo muito de parto normal mesmo, e aí eu pedalo. E aí, no meu grupo de pedal, um dia uma amiga minha virou e falou assim, mas e se uma paciente chegar no seu consultório e exigir que você faça uma cesárea? Eu falei, aí é que tá, você não entendeu o início do meu atendimento. Na minha sala não tem exigência. Eu não exijo. Eu não exijo nada, entendeu? Eu informo, eu te dou uma orientação. Se você vai seguir ou não, você foi informada. Você é uma mulher adulta. Eu não vou ficar, tipo, vi você na rede social fazendo o contrário do que eu falei. Vou te retalhar? Cara, eu sou médica. Eu sou médica dentro do meu consultório. Tá, fora também, mas... Cara, eu sou uma pessoa. Eu tenho os meus momentos de lazer. Eu não tô ali pra te retalhar, entendeu? Eu não sou um padre pra te penitenciar. Então, assim, eu sei qual foi a orientação, porque a orientação é dada por mim, as minhas consultas são longas, o meu WhatsApp é liberado. Então, assim, você recebeu sua orientação, você entendeu, porque eu faço questão de saber se você entendeu. Você é uma mulher adulta, informada. Da porta pra fora, irmã, você faz o que você quiser. Eu não posso e não vou fazer. Entendeu? Então é isso que o modelo de assistência anterior era o médico mandou, o médico disse, o médico não sei o quê. Mas isso é muito natural, o médico mandar, assim, você sabe disso, né? Então eu acho que é isso o grande lance que a gente tem que entender, né? A própria postura, não enfim, descendo aqui, falando mal dos outros médicos, não é nada disso. Mas entender o todo. Eu acho que antes até da gente começar a gravar o podcast, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a mulher está dando à luz, ela é a protagonista. Isso é muito importante, porque quem já deu, né, à luz, as meninas que estão ouvindo aqui, que já são mães, entendem perfeitamente isso, e quem não é e será, então vai saber em breve, enfim. O momento que você tá parindo é um momento muito seu e é muito real, né? É muito seu. E principalmente no primeiro parto, você tem um monte de dúvida, é muita emoção, é medo, é muito sentimento, muita sensação junto. Aí, de repente, é seu, é tudo seu, né? Gente, assim, de novo,
eu acho que o marido é importante, o pai da criança é legal, tá tudo bem, não tô menosprezando de forma alguma os homens nesse momento. Mas não adianta, é da mulher. A criança está dentro do corpo da mulher. Todas aquelas emoções e aqueles sentimentos, é óbvio que o homem também fica feliz quando a criança nasce, tem um sentimento, uma emoção, um carinho, enfim. Mas é uma avalanche de... Os hormônios, gente. É isso que eu ia falar. E tem a questão hormonal do corpo da mulher que tá ali. Bom, enfim, diante de tudo isso, o protagonismo, e é essa palavra que você usou, que eu gostei bastante, é dela. Então eu queria que você contasse um pouco o que acontece, né, corriqueiramente em salas de parto, que a gente não entende que aquilo é uma violência obstétrica, e eu até queria antecipar, até voltar um pouquinho sobre o que você estava falando, doutora, até para a gente passar para a parte do parto. O que eu percebo muito, que aí você coloca que a pessoa tem que ter a opção de como ela quer seguir com esse parto. O que eu senti um pouco na pele, e até perguntando para muitas outras pessoas em volta, o número de cesárea no Brasil é absurdamente alto. E aí entra uma dúvida, por quê, né? É só porque a mulher quer ter a cesárea? Ou o médico induz de alguma maneira de que a cesárea talvez seja mais fácil e mais barato? Ou né? tem então, hora marcada, né? Então e ele não vai deixar de estar com as férias dele e ter que sair correndo, né? Exato. Ou um final de semana, então, de madrugada. qual que, no seu caso, a sua postura até com relação às mulheres que entram num consultório e que você acha que seria uma postura correta até dos médicos na hora de você perguntar sobre esse assunto? Porque a minha primeira pergunta foi, como funciona? Né? Tipo, e aí, parto... normal, cesárea, é assim, primeira pergunta, aí eu lembro que a resposta foi, tipo, a gente prefere cesárea porque você já tem um horário, você já tem uma data, você já deixa tudo organizado. Ele prefere, né? Sim, óbvio. Olha isso. Tal horário, esse horário é o melhor porque é o mais vazio, aí você já interna tantas horas antes e aí você já pode ficar no local, o que eu não gostei, porque eu tive 6 horas da manhã, e aí, 9 horas já podia ter visita. E eu cheguei ainda com a perna anestesiada e tinha uma galera no quarto, assim, e eu toda sangrando. Então, e aí aí eu falei, tá, e como que funciona o parto normal? Aí ele pegou e falou assim, olha, então, o parto normal ele é bem mais caro, porque eu tenho que estar à disposição, e pode acontecer de, tipo, eu estar fora. Isso é violência obstétrica. Então, inicia na primeira consulta, talvez, pouco, entendeu? Exatamente. E qual seria a melhor postura realmente do médico? Fazer essa diferenciação de preço? Não fazer essa diferenciação de preços? Porque isso acaba induzindo. A pessoa fala assim, putz, eu já tenho que fazer todo o enxoval. Tenho que comprar isso. E ainda, tipo, os convênios já não cobrem mais. Mesmo que você faça pelo convênio, a grande parte dos médicos parou meu retorno. A grande parte dos médicos não aceitam o convênio. Então, você paga a parte, né? O hospital é ok pelos convênios. Mas aí você já vai pagar um valor à parte. Aí, tipo, é quase o dobro do valor. Você fala assim, de verdade, eu até gostaria, mas eu tô sendo, tipo... Eu preciso fazer a cesárea porque eu não vou ter outra opção. Eu posso dar minha opinião aqui antes dela falar o que ela acha? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que tem médico que só faz cesárea e ele é 100% ético e honesto. Se você for no consultório dele, ele vai te falar que ele faz só cesárea, mas ele não pode te induzir dessa maneira que você colocar, mas é mais caro, é mais barato. Cara, você não tá indo ali negociar uma banana. Ele não sabe, e se você quiser pagar, assim, não é um approach maneiro de ter com uma pessoa que tá ali grávida, insegura, bibibi. Agora, o médico que é ético, e tem vários que eu conheço que só fazem cesárea, ok, ele vai falar, olha, eu só faço cesárea, mas se seu desejo for muito ter um parto normal, eu te indico essa pessoa, essa outra. Isso eu acho que é uma postura legal. Não é falar de preço, claro que tem preço, pode ter de 1 milhão a 1 milhão, mas também não acho que é questão, acho que você chegar ali num primeiro momento e essa pessoa já te receber assim, pra mim isso é violência, é violento. E tem médico que vai preferir ter o parto normal,
né? E vai tentar o máximo, mas se você tiver cesárea, ele também não pode, como aconteceu comigo, eu não quis ter parto pélvico, e a pessoa tem que ser respeitada. Sim. Essa maneira que ele conduziu você, porque eu posso estar, não posso não. Isso é violento. Eu escutando, eu me senti violentada. Você, né, não tô certa? Então assim, quando você começou a falar, né, que você chegou na primeira consulta e já foi dito pra você que cesárea, não sei o quê, eu já tava assim, não, tudo bem. Se a pessoa já tá falando que vai fazer cesárea, não, ela tá te falando na sua primeira consulta. Você tem todo o tempo do mundo pra procurar outro profissional. Agora, se você não quiser cesárea, porque tem muita mulher que engravida e já fala, eu quero cesárea, Claro. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu não quero sentir dor do parto, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu conheço muitas também, amigas minhas que foram assim. Mas isso tem tudo bem, na sim. verdade, mais ou menos, isso tem uma outra problemática. Eu entro na problemática já. Não sei. Elas falaram que não queriam sentir dor. Eu problematizo tudo, fica tranquila. Eu queria de todo jeito parto normal. E eu fugi do obstetra. Então, mas aí, quando você precifica diferente, aí é muito complicado. Porque aí você tá dizendo... E eu não sei se eu vou estar aqui... Cara, você tá chegando lá com uma idade gestacional X. Eu calculo a data provável do parto. A data provável do parto a gente calcula em 40 semanas. Pode nascer até 42. Então, você tem ali um tempo em que, teoricamente, vai nascer. Óbvio que se você tiver um parto prematuro, você pode ter um parto prematuro nas minhas férias. Porque eu posso tirar férias com você com 34 semanas. E pode acontecer. Essa semana eu tive um parto de 35 semanas. Foi uma urgência. Pode acontecer. Mas aí também tem as coisas, tem o resto da equipe, enfim. Sim. Quando o médico viaja, ele avisa, né? A maneira correta de fazer. Como é que eu faço? Eu sempre falo, o valor é o mesmo. Por quê? Porque eu não quero que ninguém escolha por valor. E, inclusive, na cesárea, eu acabo ganhando menos porque eu tenho um profissional a mais. Então, assim... Óbvio que aí eu não vou desmarcar o consultório, que aí eu vou ter meu fim de semana, que aí não sei o quê. Mas assim, não é exatamente o meu approach, tá? Então eu acho isso muito problemático, entendeu? Agora, esse profissional que vira pra você e fala assim, olha, eu só faço cesárea, se você quer parto, poxa, tem outras pessoas. Eu acho esse profissional bacana. Ele é ético. Sim, ele é ético. Ele fala o que ele quer, posso, né? Eu sendo sincero. Mas você acha que também não sai aquela sensação de tipo, será que se eu tiver uma emergência, ele vai estar à disposição, né? Não sei, assim, mas aí é uma opção sua. Ele deixou claro. Com esse profissional, eu tenho questões conceituais, mas não questões éticas. Eu sou contra o que ele faz. Mas se ele te avisa na primeira consulta... Eu bato palma pra ele, porque ele não te enganou. E se ele não te enganou, ele já tá me ajudando na humanização. Porque uma das coisas da humanização é o protagonismo e é você não ser enganada. Sim. Porque as mulheres são enganadas bizarramente, cara. E as histórias obstétricas... Eu tenho uma amiga minha, tipo, o bebê tá com 3 cordas no pescoço, mas o bebê respira pelo cordão umbilical, ele não vai morrer. E assim, é o médico que te engana, né, Helena? Exatamente. Que eu acho que é isso. Não, quero parto normal. Não, beleza. Na hora que mas não vai dar. Não, na hora que dá 9 meses, o bebê tá muito grande. Gente. Ou o bebê tá com não sei quantos cordão. Milhões de desculpas. E aí tem uma frustração. Eu já vi amigas minhas que tiveram que fazer terapia. Por causa disso. O bebê tá preso na costela. Que costela? Que costela? O bebê tá dentro do útero, gente. Que costela que ele tá preso? Não, tem uma bolha, né? Ele fica numa bolha. Não, como ele tá preso? Ele saiu da bolha? Não, é assim. Não, que eu tava agarrada no externo da minha mãe. O externo é aqui. É um osso aqui. Como que você tá? Coisas absurdas que Coisas absurdas. E tipo assim... Ai, sério? As pessoas falam com a maior tranquilidade. Não as mulheres, né? Mas o profissional, ele inventa. Porque gente, desculpa. Não é uma mulher que não sabe os ossos do corpo que me sacam externo do bolso dela que inventou isso. Ela não foi lá dar um Google e inventar uma desculpa. Não foi. Entendeu? Deram essa desculpa pra ela. Mas a gente acredita, é uma porque a gente tá fragilizada. E quando efetivamente a gente necessita, por urgência, optar pela cesárea? Se é por urgência, você não opta. Não, desculpa, urgência não. Mas em que momento se eu chego nas 9 semanas que efetivamente eu preciso partir para uma cesárea por conta de um risco? Por exemplo, o bebê não tá mexendo. Quais são
Pré-eclâmpsia, tem várias coisas. Mas com 9 semanas você nunca vai saber. Não, 9 meses. 9 meses, desculpa. Ah, tá. Então, mas aí você tem que ver como é que tá o pré-natal. Por exemplo, pré-eclâmpsia não é indicação de cesárea. Não, Viu? lá não sei. Por isso tá que eu fugi do vendo? obstetra. Você sabe que eu fugi, né? Eu Então, fugi do obstetra por causa disso, que ele queria tirar a Pietra, minha mais velha, com 32 semanas. Oi? Oi? Aí começou a me dar uma injeção que eu não lembro o nome, porque eu peguei trauma. Corticoide. Uma vez por Pra semana. maturar o pulmão da bebê. Pra maturar, exato, que ele ia tirar com 32 semanas. E eu tomei, viu? Eu tomei a injeção de corticoide direitinho. Chegou, eram 5 semanas. Tomei as 5 semanas. Chegou na 30ª semana, eu nunca mais apareci. Fugi do obstetra. Fugi. E aí ela parou de ter qualquer obstetra. Ela Parei. começou a ir no pronto-socorro. Mas não era um pronto-socorro normal, era o pronto-socorro de uma maternidade. E foi assim, até 41 semanas e 4 dias. Quando me internaram, falaram, querida, agora você vai fazer cesárea. Porque eu tinha esse problema de pressão alta a gravidez toda. Aí tava 20/16, eles acharam que não dava mais. 20/16 tá bem alto. E aí eu tinha 41 semanas e 4 dias, eles falaram que já tava bom, assim. Mas aí é verdade. Até 42 segura depois. Eles acharam que não era melhor eu não sair. Mas aí você me perguntou, você falou assim, tem mulher que antes de engravidar já fala, não quero sentir dor, não sei o quê. Qual é a problemática disso? A problemática é você ir na raiz disso. Por que você não quer sentir dor? Lembra que a gente estava falando ali fora sobre a mãe deve ter falado. Sobre frustração? Lembra? A gente não se frustra a vida inteira? A gente sente dor. Sente. Gente, parir é um processo que envolve dor. E se você não sentir dor antes, você vai sentir depois. O puerpério de vocês doeu? Sim. O peito de vocês doeu? Nossa. Ai, muito. Ter relação a primeira vez doeu? Ai, eu não lembro. Então, gente, Doeu. vai doer. Vai doer. Então, assim, a dor do parto, ela é E tem gente que normal. tem dor da cesárea também, depois da recuperação, né? Então, assim... eu tive dor. Eu não tive, não. Na primeira eu tive, porque eu tomei paracetamol. Por quê? Por que ela não quer sentir dor? Aí é que eu te falo que eu problematizo tudo, que essa é a raiz do negócio. Quando uma mulher fala assim... não é mas eu trauma não quero... também? Não é. Da mãe, ai, porque eu tive você, eu senti tanta dor. Aí a pessoa fala, nossa, eu não quero sentir a dor que minha mãe sentiu pra ter filho. Mas é da mãe, ou é da sociedade, ou é a gente entender que, tipo, é uma coisa Que minha mãe desnecessária. sempre falou que era ótimo. É uma coisa, tipo assim, é uma coisa meio primitiva isso de parir. Pode ser. Cara, e é lindo ser primitivo. Sim. É primitivo, é selvagem, e isso é muito bonito. Eu também acho bonito. É muito bonito. Eu queria ter normal, muito eu não também. consegui nenhuma das Entendeu? duas, mas foi isso aí, porque Então, me assim, prenderam no hospital, Eu menina. também senão queria, eu saía. fiz tudo. Menina, eu ficava de cabeça pra baixo na tábua de passar roupa, fazendo spinning babies, os exercícios. Eu tinha dor, eu tinha não sei o quê, eu tinha aromaterapia, eu tinha... como que chama? Acupuntura. Eu fiz de tudo pra essa criança virar, porque eu queria muito um parto normal. Só que ela não virou. E aí, na minha cabeça, uma chave virou também. Eu falei, cara, se ela não quis virar, eu fazendo tudo. Eu fiz yoga, Tudo. eu fugi do... Eu fiquei de cabeça eu fiz pra tudo. baixo todos os dias. O meu marido ficava com aquele negócio me sacudindo. Tudo possível, imaginável eu fiz, ela sabe. Então virou uma chave em mim. Meu marido falei, já cara, gritava com ela, Maria Antônia, vira! Não, aí chegou um momento que falou assim, se você der cambalhota debaixo da água. Menina, eu fui pra piscina. Foi. De frente, de todos os jeitos. Aí virou uma outra chave em mim, tipo, se minha filha não virou, ela quer nascer assim. Então, eu também vou respeitar que ela quer nascer. E eu não quero ter um parto pélvico, e eu vou ter uma cesárea e vai ser maravilhoso. E tudo bem, também. Sim. É isso que eu acho, é uma escolha. Eu realmente não quis. Mas aí, quando eles me prenderam, falaram, olha, Roberta, não dá, sua pressão está muito alta, você vem uma gestação com a pressão alta, a gestação toda que a gente tá acompanhando, bem no final. Mas assim, não dá mais, chega. Tem 41 semanas e 4 dias. Eu falei, tá bom, tudo bem, chega. Eu também cansei de dar uma lutada. Naquele dia eu cansei de lutar. Eu também cansei de lutar. Mas aí também, né, se você tá me contando Parece que eu tava aí que lutando contra eu mesma, sabe? que você tinha aí uma doença hipertensiva da gestação, que eu não sei se era ou não uma pré-eclâmpsia, né, porque tem outros critérios, enfim. Sim, não sei. Também. Se você tivesse num pré-natal adequado, não era pra você ter chegado a 41 semanas e 4 dias.
Porque você era uma mulher com uma comorbidade. Entendi. Entendeu? Então, se você estivesse fazendo uso de medicação ou não, você poderia ter sido induzir o parto normal, mas aí teria que ser antes. Entendi. Pra você não chegar numa situação de emergência, Sim. que você realmente podia ter convulsionado. E, na Podia, verdade, os protocolos, eles não recomendam que a gente leve uma mulher com um distúrbio hipertensivo na gestação, né? Sendo ou não Sim. pré-eclâmpsia, até 41 semanas. Que eu Então, realmente fugi e fui embora, sozinha. mas Segui você carreira vê- solo. Mas você vê o problema que é. Deu tudo certo. Deu. Sua filha tá aí linda, mas e se não tivesse? Sim, e por quê? Porque, assim, também não tive um médico que tentou me explicar. Você vê o valor Era da informação. isso e acabou. E, assim, aí são perfis, cada um tem o seu. E o isso e acabou, para mim, não funciona com o meu perfil. Você vai tirar a sua filha com 32 semanas porque é isso. Não, eu não quero, eu não isso, eu queria entender. Não existiu uma explicação. Bom, se você não vai me explicar, eu também não vou ficar com você. Beijo, tchau. É isso. Né? Porque aí também cada um tem o seu perfil. E aí as E eu pessoas... vou correr o risco. E aí as pessoas... Não, mas você é a gestante. Sim. É isso. Entendeu? Você é a gestante. Não culpe a vítima. Entendeu? Não, então é isso. Você foi... Era o meu direito, é o meu Exato, protagonismo. É o seu protagonismo. E aí, né, como que a gente sabe o que é violência obstétrica e como que a gente foge dela. Isso não é violência, não é violento? Isso. É super. Ele fala que vai tirar a sua filha com 32. Como assim E você acabou, vai tirar? é minha, exatamente. Então, assim, mas é o meu perfil. Então, eu consigo, de alguma forma, rebater a isso. Sim. Agora, as pessoas não. E aí, como é que a gente faz? De uma forma geral. Então, você vê, vocês duas passaram por uma situação como se fosse uma violência velada, que chama, Velada, não é assim? Exatamente. Então, olha o valor da informação, gente. E aí, beleza. Então, vamos supor, vocês seguiram o pré-natal, e aí o médico fofinho lá começou a pedir ultrassom toda semana. E você faz, né? Todo mundo faz ultrassom. Você fazia ultrassom toda semana, Isis? Não, eu tinha que implorar pra ver minha filha uma vez por mês. Gente! A minha segunda obstetra. Não, Pra quê? não pedi. Sabe pra quê? Ela falava que era muita radiação. Sabe pra quê? É radiação, ela falava também. Ela Não deixava. falava, porque não tem radiação no ultrassom. Não é radiação, não. Você falava que Não. era alguma coisa, esquentava o líquido. Não, gente, é porque não tem indicação. Alguém falava Sabe isso pra pra mim quê? de esquentar o líquido, agora eu não sei quem é. Sabe pra que o obstetra fofinho que fala que, vamos ver como é Pra que vai ganhar do ser. laboratório. Não é pra isso. Se fosse pra pagar os boletos dele, eu não tava nem tão incomodada. Tava um pouco, mas nem tão incomodada. Faz isso até achar uma Desculpa. invenção de cesárea. A minha segunda obstetra foi uma fofa. Minha segunda filha, né, a obstetra, ela não deixava. Entendeu? Ela achava, pra quê? Pra quê? Eu não tenho que fazer agora, não. Seu líquido diminuiu. Gente, com 40 semanas, o líquido, Vai diminuir. ele é menor do que com 38. Ela falou isso pra mim uma vez. E isso é normal. Então, mas só que vocês não têm que saber disso. Então alguém fala assim, nossa, diminuiu um pouco o líquido. Pronto. Nossa, você Meu entra em bebê tá desespero. seco, socorro. Não, mas na verdade aconteceu isso comigo na segunda gestação, que o médico do ultrassom falou isso. O seu líquido diminuiu. Nossa senhora, liguei pra ela chorando. Ela, Roberta, primeiro calma. Você acalma. Porque assim, no período que você está e a bebê, porque a minha menor também nasceu com 4,200, e o tamanho que a Betina é, que ela já é um bebê grande, é absolutamente normal, não vejo problema nenhum nisso. É isso. Mas é que o médico falou, Roberta, deixa o médico falar. Ela fez isso. Maravilhosa, ela é tipo a Helena. Deixa o médico falar. Tá Tá tudo bem. o cordão tá enrolado no pescoço. Tá bem. Mas tá bem, gente. Tá bem. Se você for pegar em alguns países, é feito de 1 a 2 ultrassons durante a gestação inteira. Isso. Não, eu fiz várias. Salvo mulheres que têm alguma comorbidade. Então, por exemplo, uma mulher com hipertensão, ou então uma mulher com diabetes, entendeu? Tem situações, ou então um bebê que a gente identifica que tá com crescimento diminuído, ou então, olha só, nada aconteceu. Você foi na sua consulta de pré-natal normal. Consulta de pré-natal normal, gente, ela inclui você começar sabendo se a mulher tá bem, né? O que aconteceu,
aquela anamnese básica, você saber como é que estão as coisas, se ela tá precisando de alguma coisa. Se tem algum exame para mostrar. Tem que pesar essa mulher. Toda consulta de pré-natal, a mulher tem que ser pesada, tá? É muito importante saber a variação do IMC durante a gestação. Isso é muito importante. Depois ela vai para a mesa e o que ela tem que fazer? Tem que medir o fundo do útero. Então, tem que botar uma fita métrica e ver o fundo do útero, porque ele tem uma correlação com o número de semanas. Então, se eu identifico ali que seu útero não cresceu muito de uma consulta para outra, ou que diminuiu, ou que cresceu demais, aí é um motivo para eu pedir uma outra, por exemplo. Depois disso, a gente escuta o bebê, a gente vê a pressão da mulher e acabou. Ninguém tem que ver a mama de vocês toda consulta. Ninguém tem que tocar. Toque vaginal. Gente, toque vaginal, consulta de pré-natal, é violência obstétrica. Olha isso. A não ser que você tenha alguma queixa. Tô contraindo. Óbvio. Sim. Entendeu? Mas, por que você vai tocar uma mulher sem queixa? Porque é só um exame. Não dói. Não dói? Então, beleza. Eu vou fazer um toque retal em toda consulta. Em todo mundo. É bacana? É agradável? E por que na gente, todo mundo pode colocar o dedo em toda consulta? Isso é complicado. Graças a Deus. E por que a gente deixa? Porque a gente é autoridade. acostumada. Não, é porque a gente é acostumada. A aceitar. A aceitar tudo. Tanto que quando a gente tá falando aqui, a gente sempre fala o médico, já perceberam? Na grande maioria. A gente tá conversando com uma mulher obstetra e toda vez a gente se refere a o médico. Porque a autoridade é o médico. Então, todas essas coisas são muito complicadas. Então, você vê quantas coisas aí a gente já visitou, né? Sim. No básico, que a gente acaba não percebendo. Ou então, por exemplo, né? Antes, uma mulher vai pedir... Uma menina vai no consultório para pedir um anticoncepcional. Cara, ninguém explica para ela quais são as opções dela. Ninguém explica o que o anticoncepcional faz, o que a camisinha faz, como é que cada um funciona, qual é o mais seguro, por que mesmo usando um DIU você tem que usar uma camisinha, por que ninguém fala. E eu já vi vários médicos... Não é só a questão do método contraceptivo para filhos, né? É o que eu falo. Vamos tomar anticoncepcional. Oi, e o resto? Não, aí vira e fala assim, né? Não, então faz o seguinte, ó. Você não quer ter filho? Então, tranquilo, é assim mesmo. Eu tenho aqui umas amostras grátis. Vê se esse é bom pra você. É isso. É isso. Não fala nada. Eu já vi bastante caso de que o médico, mesmo a menina e a mãe pedindo, ele também não... Fala, eu não vou dar receita. Por quê? Porque ele acha que a menina não tem que tomar. É muito nova. É muito nova. Decide, né? A hora que você vai perder sua virgindade. É muito nova. Eu já vi vários casos desse, de a mãe implorar. Ela falou, já fui em 2 ginecologistas e ninguém dá um anticoncepcional. Agora, e se ela engravidar? Porque ela começou a namorar. E se ela engravidar? Ela tinha 13 anos. Namorico, tudo. Não é um namoro. Sim, não é um namoro que já tem a relação, efetivamente. Pelo menos a menina falou que não. Mas a mãe falou, eu quero que ela tome. Sim, não dá pra saber. E aí os médicos não deram. Ela já foi em 2 ginecologistas. Assim como... Também, se você, né, tá lá num atendimento e você pergunta pra mulher, você quer ter mais filhos? O que a gente vai fazer pra evitar filho? Não, a mulher fala, não, eu sou contra, eu não quero tomar nenhum método. Eu tenho que falar o que eu acho. Gente, não interessa. Você fala assim, sabe qual é a minha orientação? Então vamos continuar tomando ácido fólico, porque você pode engravidar a qualquer momento. Gente, quem sou eu pra jogar em cima dos outros o que eu reputo pra minha própria vida? Sim. Entendeu? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso a maternidade. Eu não decidi se eu vou ser mãe, eu tenho 36 anos. E me julgam. E falam um monte. Então, assim, eu mesma sofro com... Gente, sério, já teve uma pessoa que virou pra mim... Não, já teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, cara, então, vamos conversar sobre congelamento de óvulos? Eu falei, linda, eu sou ginecologista, tem certeza? Acho melhor a gente conversar sobre outra coisa. Você acha que eu não sei?
Vamos falar sobre o Top Então Gun? você vê Lançou. né? A morte da rainha. A morte da rainha mais nova. Porque bem, o Top Gun já tá jovem. no Prime. já saiu até no Prime. Então você vê como que a gente joga no outro as nossas expectativas, né? Então é muito complicado. E dentro do consultório médico, a gente tem muito julgamento. E não é um lugar pra gente ter julgamento, é um lugar pra gente ter acolhimento. Acolhimento, é um lugar pra isso. gente ter é isso. informação. É o que mais a gente, é o que mais a gente busca. Porque o que é muito óbvio pra mim, gente, não é nada óbvio pra vocês. Foi o que eu falei aqui. Eu falei, todo mundo sabe que vocês... Não, pra mim é super novo essa questão do que é uma violência obstétrica. Até o que ela falou de conversar na sala de Isso, eu ia falar isso. Quando você falou, um pouco antes, né, da gravação, que, por exemplo, o médico falar de jogo de futebol, a mulher falar que brigou com o marido, né, a médica ou que brigou com o filho, sei lá, nota da escola, qualquer coisa. Versos aleatórias. Papo, na hora do parto, e é uma coisa tão normal de acontecer. Sim. Veja bem. E aí, por que é normal de acontecer? Eu acho que já faz parte da sociedade, todo mundo acha que é normal. E no final, é uma violência obstétrica. Porque é isso, você é protagonista. Eu estou dando a luz. Com todo respeito, eu posso amar minha obstetra. Eu não quero saber se o filho dela tirou medalha de ouro no canguru. Isso. Não, você até quer saber, mas não naquele momento. Porque, assim, a sensação que... Se eu, Roberta, estiver dando a luz e eu não perguntar... sim, não. Claro. No momento, exato. Porque eu sou a de perguntar papos aleatórios. Eu sou. Eu não sou. Então, é isso. É isso que eu tô chamando de perfil. Eu sou, então tudo bem. A Rô é exatamente o que eu ia falar. Já não é. Mas aí é o momento da pessoa. Eu já tenho aquela sensação de tipo, oi, eu tô aqui, né? Então, tá fazendo certo, tá prestando atenção no que você tá fazendo. Tipo... Eu sou de perguntar também coisas aleatórias sempre, mas meu pai fiquei bem quieta, né? Não foi? Mas então, é isso. A pessoa, eu sou protagonista, eu pergunto papos aleatórios, beleza, vamos falar do, né? Não vou falar de São Paulo, porque, enfim, São Paulo não anda muito bem. Mas vamos falar de assuntos aleatórios. A Rô não ok, vamos respeitar o perfil dela, o jeito dela. Você vê também a questão da posição. O parto é dela, né? Do parto, né, Helena? Exatamente. A mulher tem que escolher a posição de parir, né? Então... Isso eu não fazia ideia. Se ela quer parir... Claro que cesárea, ela tá toda anestesiada. Ela só pode estar deitada. Aí não vai dar. Eu tive 2 cesáreas. Mas olha só, essa questão do protagonismo, né? Então, a sala de parto, ela tem que ser um lugar... calmo, tranquilo, para aquela mulher viver o momento mais importante da vida dela na paz. Entendeu? E se ela quiser fazer daquilo ali um baile funk, que ela faça. Porque é o momento dela e tudo bem. Entendeu? Eu já dancei Backstreet Boys com parturiente porque ela queria. Falei, você quer ouvir uma música? Quero. Porque ela tava super conversando, ela deu abertura pra isso. O que você gosta? Ai, eu gosto de Backstreet Boys. Falei, eu também. Bora. E aí a gente botou Backstreet Boys. E a gente dançou pra caramba. E depois até virou uma urgência. Foi uma coisa bem dramática depois. Agora tá todo mundo bem. E aí ela falou assim, na festa de 1 ano, a gente vai colocar Backstreet Boys e todo mundo vai dançar. Aí eu falei, então tá bom, já tô marcando a festa de 1 ano. Porque realmente foi bem importante. E tem mulher que preparou a playlist e tal, e na hora ela quer silêncio. Sim, e tudo bem. E tem mulher que, a questão dos hormônios, né, que a gente fala. Não quer falar com você, mas quer você dentro da sala. Porque eu falo, gente, é um momento muito íntimo que pode demorar muitas horas. Então, eu fico perto, mas eu não fico dentro da sala o tempo todo. Pra você ter a sua privacidade, a sua intimidade com o seu companheiro, sua companheira, com quem tiver lá, entendeu? Mas tem mulher que quer que a gente fique lá. Que é difícil, tipo, segurança, você sair talvez, também. Pra fazer um xixi. Não, mas assim, eu tô, tipo, do lado de fora. Às vezes a pessoa realmente precisa ver você. Mas eu tô realmente do lado de fora. Às vezes eu preciso, tipo, fazer um xixi. Sim. E já aconteceu. Eu ia fazer xixi, minha pediatra me auxiliar. Cadê você? Eu falei, gente, eu vim fazer xixi. Não, ela tá te chamando. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu preciso fazer xixi. A gente tá aqui há 12 horas. Sabe? Mas acontece. Então, assim, e isso que eu tava falando, né? Eu tenho WhatsApp com a minha auxiliar e com a minha pediatra. Inclusive, o nosso grupo chama Partolândia, que é o momento
né? Que é conhecido quando as mulheres estão, assim, saem de si, né? Que é a Sim, Partolândia, sai de todo si. mundo entrou na Partolândia. A gente tem esse grupo porque às vezes a gente fala, alguém quer uma água? Quer um café? E eu não preciso falar isso alto. Se tá um silêncio, pra que eu vou perguntar se alguém quer uma água? A não ser que eu pergunte para a mulher se Sim. quer uma água. Às vezes a gente pergunta, quer uma coquinha? Sim. Entendeu? Tá com fome? Óbvio, você não precisa ficar calado o tempo todo. Mas eu não tenho que falar que, eu saí com um cara, foi muito maneiro. Entendeu? Lógico, Então, pô, tô entendo, me separando do meu marido. Então, pô, É porque meu você pega filho- energia, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que capto energia do ambiente, assim, absurdamente. E até meu marido fica puto comigo. Porque se, assim, tiver num restaurante e um casal tá brigando do lado, eu já não fico bem. Tipo, ele fala, mas você não tem nada a ver com a vida deles. Eu falei, ok, mas a energia pra mim faz muita diferença. E aí, se você entra numa sala de parto, onde você tá super animada, e a médica fala assim, sei lá, tô separando, eu falo, ai, meu Deus. Você vai Aí eu ficar já na pego bad. aquela bad, eu já pego aquela sensação. E além disso, eu falo, puta, será que ela vai trabalhar bem? Porque ela não deve estar muito bem psicologicamente. Uma vez eu tive um problema pessoal bem importante. E eu tava saindo de casa, eu tava na residência. Tava saindo de casa pra um plantão. E a minha mãe falou o seguinte pra mim. A minha mãe falou assim, você já pensou que hoje um monte de gente a primeira coisa que vai ter nesse mundo são as suas mãos? Vai chegar pelas suas mãos de alguma maneira. Então eu sei que você tá sofrendo. Eu tô sofrendo junto com você. Mas tenta colocar isso do lado de fora. Na hora que você estiver ali, recepciona. Recepciona. As pessoas estão chegando. E eu olhei assim, eu falei, gente, e é verdade. Assim como quando nasce um bebê morto, porque acontece, eu também faço um ritual interno, né? E aquilo ali tem uma coisa importante, né? Então, teve Mas é difícil falar pra mãe, né? Claro, mas assim, você internamente faz as suas coisas e você... Óbvio, né? Porque você é uma pessoa, você também precisa. E você vê o que aquela mulher precisa. Então, esse parto, por exemplo, era um bebê que ele morreu dentro da barriga. Você já sabia? E a gente já sabia. Tá, a mãe também. E a gente então. todo mundo sabia. A gente foi pra cesárea, que ela quis. Ela não quis induzir. E aí... Tudo bem, né? Tudo bem. Quando o bebê nasceu, foi assim, né? Foi curioso. Depois eu conto essa parte, mas... O obstetra, né, que é o meu chefe, que é um homem bem mais velho, a mulher falou, eu quero ver meu filho. Aí ele falou, não sei, deu uma enrolada. Aí eu puxei ele, eu falei, isso é importante pro luto dela. É importante. Ela vai ver o filho dela. Concordo. Sim. Eu vou mostrar o filho dela pra ela. Aí ele me olhou. É dela. Aí eu falei, escuta o que eu tô te falando. Eu sei que eu sou muito mais nova. Minha mãe trabalha com luto. Minha mãe me ensinou um monte de coisa. Isso é importante. E é dela. Eu vou preparar. E é dela. Eu vou preparar. Vivo ou morto é eu dela. vou preparar esse bebê pra ela. Sim. E aí eu Vai fui, limpar, né? enrolei, botei bonitinho. E eu fiquei lá o tempo que ela precisou. Com ela. Nossa. Entendeu? Ai, eu vou chorar. Não, Eu mas sempre choro ela aqui. precisa. Mas- ela precisava. As mulheres são negadas disso. Ela Porque não, exato. porque, Ela não pode ser entende? negada de ver o filho Ai, gente. dela. Você não Vivo pode ser ou negada. morto é dela. Eu vou chorar. Mas é dela, vivo ou morto é dela, gente. e ela tem direito de não- se despedir. Ah, não, eu gostaria de ver. Eu E é também. importante. Eu também. E aí, Eu não, e mas aí enfim. tipo, Mas tudo bem. um Mas é perfil, médico é perfil. um Se ela médico pediu, é dela. ia negar isso pra ela. Não, a vida inteira ela ia ficar com aquilo na cabeça. Mas se você tivesse nessa situação e você tivesse comigo, eu ia conversar com você. Não, eu tô falando agora, Porque- né? Eu não sei se eu realmente Sabe por quê? tivesse Porque nessa, isso é se eu ia falar- importante. Isso é importante no luto, né? Sim, então, é isso que eu tô falando. Eu não sei Então, se eu tivesse, eu e não aí, ia. Né? Internamente, É fácil a gente falar assim, tá? o que eu fiz, né, internamente, né, quando eu peguei o bebê, e que foi a mesma coisa que a instrumentadora fez, que era a Dona Sônia, que os céus a tenham, porque a mulher, essa era maravilhosa. Tá com a rainha. Com certeza. Agora a rainha vai saber o que é diversão com a Dona Sônia. A gente batizou o menino. A gente sabia o nome dele. Sim. Internamente, né? A gente batizou o menino, assim. Ai, que Óbvio. lindo. Alguém pode batizar, pode não sei o quê. Não é uma questão religiosa, Não, entendam. Não é eu uma entendo. questão religiosa. Mas quando ele nasceu, eu chamei ele pelo nome dele. Sim. Eu desejei
as coisas boas pra ele. Então, assim... É uma energia, né, do espírito. Isso que você falou da energia. Então, interessava o que estava acontecendo na minha vida? Não. Um casal perdeu um filho na barriga. O que importa se eu briguei com meu namorado? Por quê? Concordo. Aí a gente depois tem várias causas. Tá, Ali foi uma fatalidade. Então, você vê como a violência obstétrica ela pode estar até na negação. É atitude, de uma negação que não é nem por mal, talvez. Não é por mal, é por uma proteção, porque entende-se na sociedade que nós temos que ser protegidas. Porque infantilizam a gente. Sim, infantilizam, exatamente. Ah, não, ela não pode ver isso porque vai ser um trauma muito grande pra ela. Não, o trauma é não ver. Quem te nesse disse? caso. Se ela Quem quis. te disse? Qual foi a faculdade de psicologia que você fez pra você dizer isso? Né? Então, assim, óbvio, eu enrolei o bebê, eu fiquei segurando, porque o bebê fica mais molinho. Tipo, eu não vou deixar ali que o bebê fica bem molenguinho. Isso é muito ruim, mas eu tava ali. Isso não dá pra gente saber. Eu tava ali. Então você tem que ver quais são as coisas. E você tem que estar ali. E você tem Posso nem imaginar um negócio Você tem desse. que permitir. Porque a gente fala sempre, né? Obstetrícia, momento da felicidade, momento da... Mas as coisas ruins acontecem, né? Sim. E elas acontecem, elas te impactam também, né? Mas elas acontecem. Só que assim, por mais impactada que eu esteja, eu não sou a protagonista. Sim. Eu resolvo isso na minha terapia. Sim. Naquele momento... Eu preciso fazer o que ela tá pedindo. Quem é importante? Sim. Não sou eu. A mulher. Sim. Continua sem ser sendo eu. Não sou eu. Então, até pra você ter um momento ruim respeitado, você precisa escolher bem o seu profissional. Até o momento ruim. É a coisa de escolher o profissional. Desculpa te interromper aqui. A gente também estava falando antes, né? Para vocês aí, a gente estava conversando antes de começar a gravar, a questão de escolher o profissional, desde esse momento que a Helena está falando, talvez do seu ginecologista, ou da sua ginecologista, e desse filho que você vai ter fazendo o movimento contrário, você ter essa informação, essa educação, para que a pessoa lá na frente possa escolher o profissional dela, né? Eu acho que vem muito dessa formação de criança, e agora a gente tem muita informação, né? Só que essa quantidade de informação também pode confundir as pessoas. Então, hoje em dia as pessoas são muito ligadas nos influenciadores e nos blogueiros e etc. E não é, assim, na minha humilde opinião, não é maneiro você ir porque a blogueira é X, porque às vezes ela tá sendo porque até ela paga não pra isso. conta tudo. Não é só isso, eu vou falar pra vocês. O caso conhecido, né, da influenciadora. influenciadora, quando ela pariu, antes de tudo acontecer, tá? Antes do escândalo. Quando ela pariu, todo mundo começou a falar, e no nosso meinho da humanização, começaram a falar, cara, dá uma olhada nos vídeos, dá uma olhada nos stories. Eu nem sigo, nem seguia, e eu fui olhar. Quando eu olhei, e ela contando, assim, muito feliz, o relato de parto, muito, muito maravilhada e tal, e eu olhei todas as filmagens anteriores, que não tinham nada do que a gente viu depois, eu pensei assim, eu espero que essa moça nunca perceba a quantidade de violência obstétrica que ela sofreu. E eu não tinha visto a missa 1/3. Eu não tinha visto a missa 1/3. Eu vi a violência obstétrica dela quando ela estava contando o relato de parto dela muito feliz. Até 3 meses depois, o resto todo ser revelado. Da máscara cair, né? Então, e aí também, né, nesse sentido também, eu ouvi de alguns homens, né, especialmente de homens, mas demorou 3 meses pra perceber. Eu falei, lindo, deixa eu te contar um negócio aqui. Como é que é quando a criança nasce? Como é que é? A mulher dorme? Você acha que ela viu o vídeo do parto dela quando? Eu achei cedo, 3 meses. E não só isso, de tomar coragem de... Assim, mesmo ver o vídeo. Tem um monte de mulher que vai ver o vídeo do parto um ano depois. Você tá amamentando, privação de sono, não sei o quê. Quando você efetivamente precisa cuidar do seu filho. Quando você tem um tempo livre, você vai fazer o quê? Abdicando, sim, é normal. Aí eu não sabia. Não, do meu casamento, que nem é tão, assim, nem se compara com o pari, eu fui ver muito tempo depois. Então, assim, achei cedo até, entendeu? E óbvio, é lindo que ela tenha voz. Porque quando uma mulher com voz consegue falar, as outras vêm.
Entendeu? E foi o que aconteceu, né? E é desvendado, né? Um mistério. Novelo. Que exato. a gente não sabia. Você vê, mesmo nós que somos mães, né? E você vê, a gente já passou por violência obstétrica e até então. Não, e o que eu acho, assim, essa questão que é muito preocupante, essa questão da importância e a força que a mídia de redes sociais e de influencer tomou, que existe muitas vezes, 100% dos casos, existe um contrato por trás. Sim. E eu conheço o caso que houve, não a violência obstétrica pela médica, mas do comportamento dos médicos do hospital. Uhum. Muito, muito pesados, e que ela não pode expor. E que ela, muitas vezes, tem medo de expor aquele caso, por conta de todo o trabalho que ela faz, que depende daquilo. Então, o que está efetivamente por trás, ela é complicada. E que muitas vezes não é dito, né? E aí as pessoas começam a seguir porque elas são formadoras de opinião. E muitas vezes não tem noção do quanto aquilo está sendo impactante para outras pessoas. As pessoas estão seguindo, fazendo de uma coisa que muitas vezes nem ela está satisfeita com aquilo e ela sabe que não é legal. Então, o legal das redes sociais é que todo mundo ganha voz, mas o ruim das redes sociais é que todo mundo ganha voz. E aí não tem curadoria. E aí isso é um problema muito grande. Eu acho que aqui para finalizar, doutora, assim, é uma opinião minha, eu queria saber a sua opinião. Uma coisa que eu acho assim, absurdo, eu não concordo, é a nossa... Eu não sei se chega a ser uma legislação, mas a questão de você não poder operar ou falar assim, eu não quero mais ter um filho. E que você não pode, e que eles não autorizam, e você tem que fazer não sei quantos, como é que chama? Curso, psicólogo, assinatura de contrato. E ele vira e fala assim, mas e se você começar, você arranjar um outro marido e ele quiser um filho? Essa é a frase que são escutados, né? Assim, eu conheço meninas que têm 3 filhos com 25, 26 anos, e ela fala, não quero mais. E não deixam. A minha empregada, ela não deixam. Não deixaram. Ela tem 29 anos, ela tem 2 filhos, ela não... Ela não teve o direito de escolher e não ter filhos. Gente, como é que funciona a legislação, tá? A lei acabou de mudar, tá? A lei era 25 anos ou 2 filhos vivos. Ela tem tudo isso. Tem 29. Ou, não era e. Hoje em dia a lei é 21 anos ou 2 filhos vivos. Jura? Diminuiu para 21. Acabou de diminuir. O que mudou muito, né, da lei da laqueadura, que era né, 2 coisas assim que eram mais importantes, né? A idade diminuiu um pouco. Você não podia ligar durante a cesárea. Tá? Era proibido por lei, a não ser em risco materno de uma gestação futura, assinada por 2 médicos. Mas você não poderia, por causa dos hormônios, você não sabe, enfim, um monte de coisas. E aí hoje, na verdade, se você manifestar o seu desejo com antecedência, você pode. Mas se você virar, tipo, na hora que você tá parindo e falar, eu quero ligar, não pode. Então, continua sem poder. Você realmente tem que... Porque, avisar, na verdade, tem um preparo, né? Quando a gente fala que a mulher tem que passar pelo planejamento familiar, é porque muitas mulheres entendem que a laqueadura é a única solução delas. Então, quando elas passam pelo planejamento familiar todo, elas são apresentadas a outros métodos contraceptivos. Então, por exemplo, no SUS a gente tem o DIU de cobre, que dura 10 anos. Então, a mulher pode optar por não fazer uma esterilização cirúrgica, que depois ela não vai conseguir reverter, tá? Porque a reversão é extremamente difícil. E optar por um método muito seguro, tão seguro quanto, e que é reversível. Ela tem que saber que ela tem essa opção. E se mesmo assim ela não quiser, ela vai fazer a esterilização cirúrgica. Especialmente se ela estiver no SUS, tem que ir procurar alguém, tipo a Defensoria Pública, porque isso é legislação. Então, se alguém está negando isso para ela, está indo contra a lei. É a mesma coisa que você roubar alguém. Você está infringindo a lei, tá? Então, não pode
alguém, especialmente no serviço público, falar que não vai fazer. A instituição é obrigada a fazer, tá? Em termos, no particular, se algum médico falar que não vai fazer, é a mesma coisa que o médico falar pra você que não vai colocar um DIU em você. Você pode brigar, você pode procurar um outro profissional. E pronto. Você estando dentro da lei, você tem a lei assegurando o seu direito. Então, não cabe essa de não vou fazer. E a outra coisa que mudou, que era muito importante, é que antigamente tinha que ter a assinatura do parceiro, e também tinha que ter a assinatura da parceira, né? No caso da vasectomia, e agora não precisa mais, tá? Eu acho que você tem que dar ciência, mas não uma autorização. Mas isso é opinião minha, tá? Até porque eu já vi casos de mulher tentando engravidar há 8 anos, até que o marido, depois dela ter feito um monte de tratamento, o marido decidiu falar que ele era vasectomizado. Então, eu acho que é importante. Se você tá casado... Mas é questão de honestidade. Se você tá casado, entendeu? Ué. Só assinar, ó, tá ciente, tô ciente, beleza, tchau. Depois você quebra o pau em casa, não tem nada a ver com isso. Agora, autorizar um ou outro, tipo, você autorizar o seu marido a fazer uma vasectomia, eu também acho absurdo. Não, Sim. até porque hoje é o seu marido, amanhã não é mais. Enfim, É uma isso não tem nada a loucura. ver, Mas dar ciência eu acho Dar ciência, importante. Sim, sem dúvida, é informação, né? Obrigada, viu? Assim, a gente passou Gente, um eu pouquinho do amei horário você, hoje. doutora. Ai, eu quero ela Maravilhosa, todos né? Tem que aqui. falar mais, é muito assunto. É muito É muito assunto. assunto. A gente ainda precisa falar da fertilização, fica aí Isso. spoiler. Enfim, vai render outro papo bacana aqui no Pod Mãe. Gente, Beijo, obrigada. pessoal. Super Obrigada, beijo. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.